sobre Blumenau. A gente vai falar agora ao vivo aqui na tela do BG. Está aqui comigo já a secretária de Educação da cidade, a Patrícia Líderes, também responde pela Undime, né, a União dos Dirigentes Municipais da área da educação aqui no sul do Brasil. Aqui volta dia 8 de fevereiro, secretária, e pelo que me parece, por parte da Prefeitura, está bem claro que não há obrigatoriedade dos pais mandarem as crianças para a escola, vai ser mesmo uma questão opcional de cada família, né, secretária? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo. O direito é da família. Se a família se sentir confortável, ela vai estar encaminhando o seu filho para as escolas e para o Centro de Educação Infantil. Toda e qualquer unidade vai ter que seguir o último decreto do governo estadual. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Blumenau, desde o início da pandemia, não fez nenhuma legislação nova a não ser seguir os critérios que o governo estadual coloca. E o último decreto ele é muito claro. Mesmo que estejamos no gravíssimo, até 50% de cada unidade em cada período. Neste momento, a matriz de risco é grave, onde ela não limita a porcentagem, mas ela limita o distanciamento de 1,5 metro. Então, o que nós vamos ter no município de Blumenau? As aulas iniciando presencialmente no dia 8 de fevereiro, porém, cada escola, cada centro de educação infantil vai ter uma realidade, porque cada unidade ela vai ter um número de aluno diferenciado a partir do diagnóstico que já vai ser feito no mês de janeiro com as famílias. Então, as famílias vão ser contactadas agora de que maneira, secretária, para fazer essa avaliação de quantos que vão, né, mandar as crianças aí para as escolas, e também tem a questão do Centro de Educação Infantil. As creches vão retornar junto com as escolas, secretária? Sim, o decreto ele é muito claro. Não há mais escalonamento por turma nem idade. Retorna todas as turmas, retornam todas as idades, porém, respeitando 1,5 metro de distanciamento. Então, as famílias precisam ficar atentas. A partir do dia 15 de janeiro, já pode ser respondido um formulário que será encaminhado pelos diretores das unidades, e esse formulário o pai vai ter que se colocar, se ele quer que o seu filho esteja com aula presencial ou que seja a continuidade da aula não presencial. Lembrando, Rodrigo, que o direito é da família, né? O ensino híbrido ele continua, vai ter aula presencial e a aula através da plataforma Google Classroom, que a gente já vinha desenvolvendo no ano de 2020. Então, né, secretária, depois de um 2020 aí praticamente sem aulas presenciais, né, em março fechou tudo e aí ficamos com as aulas virtuais, né, Blumenau aqui foi pioneira, já rapidamente, né, tivemos aí aula virtual com o esforço da secretaria, dos professores, né, dos servidores, dos pais, né. Ano passado foi um ano realmente muito atípico. Esse ano já começa com uma previsão de aula presencial, então a partir do dia 8 de fevereiro aqui em Blumenau. Os pequeninhos, os menores, as crianças que não entendem muito bem ainda aquela história do distanciamento, da máscara, como é que vocês imaginam isso no dia a dia, secretária? Com certeza, Rodrigo, a educação infantil é o que a interpretação, como você mencionou, são as crianças bem pequenas, né? Até 2 anos, o uso da máscara, ele não precisa acontecer, então são crianças acima de 2 anos, mas a gente já retorna com os bebês também. É claro que quando a gente fala em distanciamento da educação infantil, ele é bem mais difícil de fazer do que com o ensino fundamental. O ensino fundamental, na prática, você faz o distanciamento das carteiras, por isso que eu sempre digo, cada unidade vai ter uma realidade, até para dando um exemplo bem na prática para quem está nos assistindo, né? Como vai se dar o recreio? Nós vamos ter escolas que vão ter 3 tempos de recreios. Nós vamos ter escolas que vão ter que fazer o recreio na sala de aula, a alimentação na sala de aula. Nós vamos ter escolas que o número de alunos é reduzido. Exemplo, escola do campo. O número é reduzido, vai poder voltar 100%. Nós vamos ter escola que vai ter que ter grupo A, grupo B e grupo C. Então, tudo vai depender, Rodrigo, do retorno das famílias. Esse diagnóstico nós temos do ano de 2020, que era do final do ano. Esse diagnóstico ele tem que ser feito agora, no final de janeiro, para que os pais também possam ter certeza desse retorno ou não retorno. Agora, o que nós podemos garantir às famílias? Terá segurança nas unidades, até porque nós temos que seguir
todo o protocolo que é exigido hoje pelo órgão sanitário. Não cabe à educação criar regras específicas, cabe o órgão específico, que é a saúde, e assim fez. Lembrando que todas as escolas, todos os centros de educação infantis têm o seu Plancom Edu. Esse Plancom Edu é o planejamento do retorno, e assim foi feito no ano de 2020. Ô, secretária, a família que optar pelo presencial, vai continuar o filho tendo aula virtual ou não? É só o presencial daí? Aí vai depender, Rodrigo, da unidade. Se nós pegarmos uma escola de grande porte, Albert Stein. Albert Stein, lá na turma do primeiro ano, tem 25 alunos. Se 50% desejar frequentar presencialmente, talvez vai ter um ou no máximo 2 grupos. Mas como vai ser esses grupos? Vão ser de semana. Ou seja, uma semana frequenta um grupo para nós não termos a rotatividade de aluno, ou seja, de segunda a sexta vem o grupo A, na outra semana o grupo A faz atividade online e o grupo B frequenta presencialmente. Agora, se a sala de aula for grande e o número de aluno que deseja vir presencial comportar 1,5, ele vai poder ter 100% da turma. Lembrando que vamos ter que acompanhar a matriz de risco. Hoje, é essa legislação que a gente tem do governo do Estado. Ontem, o prefeito colocava para nós em colegiado que cada dia é uma realidade nova, porque a cada dia a pandemia nos traz uma realidade nova. Mas hoje, o que se fala em retorno das aulas, conforme legislação vigente, retorna no dia 8 de fevereiro, no que se refere à rede pública municipal. É uma dinâmica toda diferente, atípica ainda, né? E já era esperado porque não temos vacina, né? A pandemia continua, infelizmente. Secretária, obrigado pela participação da senhora, né? Bom início dos trabalhos em 2021 à frente da Secretaria de Educação de Blumenau. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, ficamos à disposição. Obrigado. Patrícia Líderes conversando ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Então, lembrando, dia 8 de fevereiro voltam as aulas presenciais aqui em Blumenau. Famílias vão ser consultadas agora pela educação do município para ver quem é que vai mandar a criança ou jovem para as escolas estaduais, CIs também. No estado, volta dia 18 de fevereiro. Informações importantíssimas aí à nossa comunidade.